Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Estamos no capítulo 2. Vimos semana passada sobre a igreja de Éfeso e hoje vamos ver a respeito da igreja de Esmirna. Essa série de estudo é importante que a gente tenha em mente, né, que Apocalipse tem 3 divisões. Os capítulos 1 a 3, que é o que estamos vendo no momento, trata da era da igreja. A gente está na era da igreja e ela está quase no fim, ok? A segunda parte de Apocalipse, que compreende os capítulos 4 a 19, trata do arrebatamento e também da segunda vinda. Vai ser um período terrível para se viver. E muitos sinais proféticos indicam que ela está se aproximando, por isso a gente precisa saber o que nos espera, né? E o que fazer para a gente evitar surpresas. A terceira parte, que compreende Apocalipse capítulo 20 a 22, compreende o período do milênio e do pós-milênio. Alguns dos versículos desses últimos capítulos, né? Eles são os mais preciosos da palavra de Deus e são encontrados nesse capítulo 20, 21 e 22, muita inspiração e muita esperança em relação ao nosso futuro. E nessas mensagens especiais para as 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor apresenta a cada congregação, na verdade, uma radiografia do seu estado, como é que estava a situação de cada igreja. Só que o desejo do Senhor é que todas as igrejas leiam essa mensagem, também essas mensagens, e também sejam beneficiados por elas, né? Que você possa abrir a sua Bíblia, que você possa examinar cada versículo e você vai observar uma atenção especial ao plural igrejas, não a uma igreja. Tanto Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, Apocalipse 3:6, 3:13, Apocalipse 3:22. Só que o Senhor não fala somente à igreja, ele fala também a indivíduos, né? E esses indivíduos entram em cena a partir daquilo que nos é dito. Quem tem ouvidos, ouça. Então, as igrejas, elas são constituídas de indivíduos que somos eu e você, né? Nós, que definimos a vida espiritual da comunidade na qual a gente está inserido, né? Então, quando a gente lê, quando a gente ouve essas mensagens, obviamente que a gente deve buscar aplicá-las à nossa vida, examinando o nosso coração. E por fim, amados, a gente deve ter em mente que o apóstolo João, né, ele possuía o coração de um pastor. E ele procurava, assim, encorajar essas igrejas durante o tempo difícil da perseguição. Antes de Cristo julgar o mundo, obviamente que ele vai julgar o seu próprio povo. Já vimos isso, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, também Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. Uma igreja purificada, ela não precisa jamais temer os ataques de Satanás ou dos homens. Por quê? Porque ela está vivendo na plenitude do reino, né? É admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. Porque quanto mais pura, mais próxima do reino. Agora, a igreja que é favorecida pelo mundo, né, sempre foi a igreja contaminada, a igreja que está à mercê da política, dos políticos. Essa é uma igreja que está totalmente desvirtuada do reino. Como disse, vimos semana passada a igreja de Éfeso, hoje vamos ver a igreja de Esmirna, que é a igreja coroada, vamos dizer assim. Ela está inserida no capítulo 2, versículos de 8 a 11, que diz assim: Escreva a Esmirna, o anjo da igreja, assim diz o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu vivo. Posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Ouça a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento, não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista, ainda que isso custe sua vida. Continue crendo, tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Versículo 11. Seus ouvidos estão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Lindo.
Amados, que o Senhor nosso Deus e Pai, né, continue abrindo o nosso entendimento, aplicando ao nosso coração a sua palavra. Querido Deus, te louvo por essa oportunidade e em teu Filho Jesus peço que o Senhor conduza o teu Santo Espírito a nos orientar, a nos instruir e a nos permitir continuar crescendo na graça e do conhecimento. Cuida, Senhor, daqueles que hão de ouvir essa mensagem e opera em teu favor milagres transformadores para louvor da glória do teu nome e do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, o nome Esmirna, né, referente à igreja, significa amargo e está relacionado à palavra mirra. Mirra todo mundo conhece, né, o óleo aí que é muito usado. E essa comunidade Esmirna, ela ainda existe hoje, com o nome de Esmir. Minha filha Daniela, mais velha, ela foi agora em abril para a Grécia e visitou essas cidades, né, ali por onde o apóstolo Paulo andou, e esteve em Esmir. A congregação de Esmirna, ela foi perseguida por sua fé, o que explica por que o Senhor faz uma ênfase da sua morte e ressurreição no início dessa mensagem. Quaisquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus vier a passar, o Senhor sempre se identifica conosco, né? E no versículo 9 está escrito que ela é uma igreja que recebeu a aprovação. Diz assim: posso ver sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível, mas vejo também sua riqueza. Ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Uma coisa é certa: as coisas não eram fáceis para a igreja de Esmirna. Seus membros eles eram perseguidos provavelmente por conta de recusar ceder às exigências do mundo e de dizer César é Quírios ou César é o Senhor. Por quê? Porque Esmirna era um centro importante do culto imperial romano e sem dúvida, qualquer um que recusasse reconhecer César como Senhor era excluído das associações dos profissionais. Lá tinha muitos sindicatos, né? Então, resultando em uma situação de quê? De desemprego, de pobreza. O termo usado para pobreza nesse texto aqui, no versículo 9, mostra uma pobreza abjeta, que a pessoa passa a não possuir absolutamente nada. E também havia em Esmirna uma grande comunidade próspera de judeus. É evidente que os judeus não precisavam aderir ao culto imperial, uma vez que a sua religião era aceita por Roma. Só que certamente eles não cooperavam com a fé cristã. E aí os membros da igreja de Esmirna eram difamados, eram maltratados, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Só que esses cristãos, eles eram ricos. Eles viviam em função dos valores eternos, dos valores imutáveis, de riquezas que jamais poderiam lhes ser tiradas. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6, versículo 10, o seguinte: pobres, mas enriquecendo a muitos. Na verdade, o sofrimento meu e seu e daquela igreja, daqueles irmãos, né, é o sofrimento por Cristo, que só vai aumentar a nossa riqueza espiritual. As nossas lutas, elas na verdade não são contra a carne e sangue, né, mas sim contra o inimigo que é Satanás, que usa pessoas para cumprir assim os seus objetivos. A sinagoga judaica, obviamente, era na verdade uma sinagoga de Satanás. O verdadeiro judeu, ele não é definido em termos físicos ou raciais, mas sim espirituais. Então, qualquer grupo religioso, seja judeu ou seja gentio, que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, está sem dúvida agindo de modo contrário à vontade de Deus. E a igreja também foi admoestada nos versículos 10 e 11, que já lemos, não vou ler, tá? E não há qualquer palavra de acusação para a congregação de Esmirna. É possível que não tivessem a aprovação dos homens, mas certamente recebiam o louvor de Deus. O Senhor lhes dá uma admoestação solene diante do sofrimento crescente. Ele diz: olha, não temas, né? Ele garante que conhece os planos de Satanás e está inteiramente no controle da situação. Alguns cristãos, amados, naqueles dias seriam presos, seriam julgados como traidores de Roma, mas a tribulação não seria longa. Na Bíblia, a palavra expressão, a palavra 10 dias significa por um tempo, por alguns dias, né? A gente vai ver em outros textos referência a essa temática. Não vou citar aqui agora, mas você pode ler Gênesis capítulo 24, versículo 55, para ter uma noção. E o mais importante era a fidelidade daquela igreja, permanecer leal a Cristo, independente das ameaças do governo, da ameaça dos judeus,
e da ameaça dos gentios. A coroa da vida, né, era a coroa do vencedor entregue nos jogos esportivos anuais, das Olimpíadas, né? E Esmirna era uma participante de grande expressão nesses jogos, de modo que essa promessa deve ter sido assim especialmente significativa aos cristãos de Esmirna. O Senhor reitera a promessa dada por Tiago no capítulo 1, versículo 12, em que diz assim: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Então, essa promessa do Senhor é garantida ao seu povo, né, que não deve ter qualquer motivação ao medo. Eu e você não devemos temer, assim como os cristãos de Esmirna. E uma vez que eles creram, como a gente também crê, eles foram vencedores, nós seremos vitoriosos na corrida da fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz assim, ó, percebam o que isso significa, ou seja, ser perseverante, né? Todos os pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, a gente está olhando para a igreja de Esmirna, uma igreja que nos expressa esse encorajamento. Não? Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Então, amados, como vencedores, tanto eles como nós, eles não precisavam e nós não precisamos temer coisa alguma. Eles foram martirizados, mas seriam levados à glória usando coroas, né? Estavam livres de uma vez por todas do julgamento terrível da segunda morte do lago de fogo, expresso lá em Apocalipse 20:14, que diz: a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Então, amados, o cristão consagrado, ele sempre paga um preço. E em alguns lugares esse preço é mais alto do que em outros, obviamente. E à medida que as pressões do fim dos tempos aumentarem, as perseguições também vão se multiplicar. De modo que eu e você, como povo de Deus, precisamos estar preparados, né? O mundo pode dizer que nós somos apenas pobres cristãos. Somos pessoas sem futuros e somos pobretões que somos envolvidos numa fantasia. Mas aos olhos do Senhor, eu e você somos ricos. Portanto, sejamos perseverantes, continuemos a nossa jornada crendo e vivendo a jornada cristã, testemunhando que só há um Deus e que só Jesus Cristo é o Senhor. É aquele que nos salvou e nos deu vida eterna, vida longa. Amém, amém e amém. Que o Senhor nosso Deus aplique ao seu coração o desejo ardente de continuar estudando a palavra de Deus para louvor da glória do seu nome. Fiquem com Deus.